tenha coragem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes a gente fica com medo de algumas situações que acontecem na vida da gente e a gente esquece que Deus está com a gente. E se Ele está com a gente, nada nem ninguém pode nos derrubar. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta frase maravilhosa que muda toda a nossa vida está em Romanos 8. E quantas vezes a gente esquece disso? Encontramos também em Romanos 8 a seguinte frase que faz toda a diferença. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem para cada um de nós um propósito. Só que muitas vezes a gente deixa que o medo, que a insegurança tome conta disso. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem se fortalecer. Na Bíblia, a gente encontra muitas vezes a palavra carne. Que é esse negócio de carne que a gente encontra na Bíblia? Não é o churrasco do final de semana, mas quando a gente encontra a palavra carne, tem a ver com as nossas paixões carnais. O que são as nossas paixões carnais? Em Romanos a gente encontra: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, quem está de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Quando a gente ouve não se deixe dominar pela carne, está dizendo para que a gente não se deixe dominar pelas nossas paixões, pelas nossas emoções. Na nossa mente é onde estão as nossas emoções, que a gente sente, a gente pensa, a gente sente, isso se transforma numa ação. Por isso que eu sempre falo aqui para a gente vigiar a nossa mente, para que a gente não se deixe ser dominado pela carne, pelas paixões que vão fazer a gente tomar decisões sem saber para onde a gente vai, ou decisões que façam com que a gente se arrependa depois. E a gente encontra em Romanos muito sobre isso, sobre a questão da carne. Diz também que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou seja, quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Então, o que é essa marvada carne que a gente fala? O que é esse negócio de carne? É quando a gente não controla a nossa mente, quando a gente se deixa levar pelas nossas emoções. Por isso, quanto mais a gente aprofunda o nosso relacionamento com Deus, mais a gente vai adquirindo a autoconfiança, o equilíbrio, o domínio das emoções. Porque quando a gente começa a conhecer a Deus, automaticamente a gente passa a conhecer nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso a gente precisa aprender a dominar os impulsos da carne, para que a gente não faça coisas que vão desagradar a Deus e coisas das quais a gente vá se arrepender depois. Diz também que da mesma forma que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois muitas vezes a gente não sabe como orar e o Espírito intercede para a gente até na oração. Ou seja, em tudo que a gente for fazer, a gente precisa estar sendo dominado pelo Espírito e não pela carne. Porque Deus é grandioso e Ele é bom. E o tempo todo Ele está nos disciplinando através da palavra. Só que muitas vezes a gente não entende algumas palavras. Por isso que a gente precisa aprender
a estudar um pouco mais, estar mais tempo com Deus para que a gente possa ir aprendendo, para que essas verdades que a gente precisa aplicar na nossa vida sejam reveladas. Pois estou convencido que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo que está em nós. Ou seja, Deus nos ama, Deus nos perdoa, mas o tempo todo Ele está nos disciplinando para que a gente não se deixe levar pelos nossos desejos, pelos desejos da carne. E à medida que a gente vai aumentando o nosso relacionamento com Deus, a gente vai aprendendo a dominar os nossos desejos da carne. A gente vai aprender a dizer não para tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para nós. Nem sempre é fácil, porque todos os dias a gente passa por provações. Muitas vezes a gente pede paciência para Deus e Deus coloca na nossa vida momentos, situações, pessoas para que a gente exercite a nossa paciência, que a gente não se deixe levar pela raiva, pela emoção do momento e a gente possa tomar atitudes das quais a gente vai se arrepender depois. Quando a gente faz jejum, muitas pessoas agora na quaresma fazem jejum e algumas pessoas talvez ficam um período sem comer carne. Por que isso? Porque muitas vezes é difícil a gente mudar um hábito. E quando a gente se disciplina, por exemplo, a jejuar ou a não consumir um determinado alimento por um tempo, a gente está dominando a nossa própria carne, ou seja, sendo mais fortes que os nossos desejos, que as nossas paixões. E isso vai fazendo toda a diferença nas nossas vidas, porque o autocontrole, ele é muito importante. A gente não pode fazer tudo o que a gente tem vontade. Muitas vezes a gente fala, não, eu sou dona do meu nariz, eu faço tudo que quero, tudo que tenho vontade. Não, a gente não pode fazer tudo que a gente tem vontade. Porque senão a gente vai estar seguindo a nossa carne, as nossas paixões. E isso não é correto. Por isso, cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, a gente aumenta a intimidade com Ele, Ele vai nos revelando coisas na nossa personalidade que precisam ser melhoradas, que precisam ser moldadas. Porque o tempo todo a gente está sujeito a novas tentações, a novas paixões da carne. Por isso, quanto mais a gente aumenta a nossa intimidade com Deus, quanto mais a gente tem tempo de qualidade com Deus, mais a gente domina as nossas paixões. Isso faz com que a gente não se desvie, porque muitas vezes, quando a gente se deixa levar pela uma paixão, pela carne, a gente se desvia do caminho que Deus tem para nós, do propósito que Ele colocou na vida de cada um de nós. Quando a gente passa a ter mais autodomínio, a gente consegue enxergar quais são os nossos dons e talentos e como que a gente pode contribuir, onde a gente está com os nossos dons e talentos para ajudar outras pessoas e transformar pessoas melhores para o mundo. Porque afinal de contas, Deus já fez um mundo perfeito. O que precisa? Pessoas melhores para o mundo. À medida que você se transforma e se torna uma pessoa melhor, a gente também melhora o mundo. Por isso, a gente precisa, em primeiro lugar, confiar em Deus, vencer os desejos da carne, sermos mais fortes, lembrar que o Espírito é muito mais valioso, a gente seguir o Espírito. E a gente precisa sempre lembrar que Deus está sempre com a gente. E a gente pode vencer tudo. Quando a gente tem Deus no coração, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, não importa o que você esteja passando, tenha coragem
porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando outra pessoa a se tornar cada dia melhor. E quanto mais pessoas moldadas, quanto mais as pessoas melhoram-se enquanto seres humanos, quanto mais a gente domina as nossas paixões, mais a gente vai deixando esse mundo mais bonito, porque ele já é perfeito. Então, quando a gente se melhora, quando a gente se torna uma pessoa melhor para o mundo, tudo fica muito mais bonito. Fiquem com Deus, até amanhã e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias.